Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: determine a equação geral da reta que passa pelos centros das circunferências de equações, e as equações estão dadas a seguir. Observe que o exercício solicita a equação geral da reta que passa pelo centro das circunferências. Portanto, precisamos determinar as coordenadas do centro de ambas as circunferências. A primeira equação de circunferência está no seu formato reduzido. Portanto, para determinar as coordenadas do centro dessa circunferência, basta igualar os valores dentro de cada binômio a zero. Da seguinte forma: x mais 2 igualamos a zero. Portanto, x igual a menos 2. Da mesma forma, y menos 1 é igual a zero, portanto, y é igual a 1. Então, o centro da primeira circunferência, a coordenada x menos 2, a coordenada y, 1. A segunda equação da segunda circunferência, vamos eliminar o parêntese primeiramente, então x ao quadrado mais y ao quadrado, negativo com positivo negativo, então será menos x, a seguir menos y, menos 1 igual a zero. Vamos analisar os coeficientes, precisamos saber somente a coordenada do centro da circunferência, ou seja, x do centro da circunferência e y do centro da circunferência. Então, xc será a divisão de menos o valor do coeficiente d, dividido por 2 multiplica o valor do coeficiente a. E y do centro da circunferência, a coordenada y do centro da circunferência, será igual a menos o valor do coeficiente e, dividido por 2 multiplica o valor do coeficiente a. Os coeficientes são determinados da seguinte forma: o termo x ao quadrado é o coeficiente a, o termo y ao quadrado é o coeficiente b, o termo x é o coeficiente d, o termo y é o coeficiente e e o termo independente é o coeficiente f. O coeficiente c é o termo xy, que deve ser igual a zero para que exista a circunferência. Então, vamos fazer as substituições. X de c, a coordenada x da circunferência, do centro da circunferência, é igual a menos coeficiente d, é menos x, então o coeficiente é menos 1, então menos 1, dividido por 2, multiplica o coeficiente a, 1 positivo. Desenvolvendo, x do centro da circunferência é igual a negativo com negativo, positivo, 1. Então, será 1 dividido por 2, meio. Depois, y do centro da circunferência será igual a menos, coeficiente é menos y, então o coeficiente é menos 1, então menos 1, dividido por 2, multiplica o coeficiente a, que é igual a 1. Negativo com negativo, positivo, então será igual a 1, então y do centro da circunferência também será igual a meio. Então, temos as coordenadas do centro das duas circunferências. A primeira circunferência, x menos 2, y 1. E a segunda circunferência, x meio, y meio. Vamos determinar a equação geral da reta, fazendo o determinante dos pontos, na próxima tela. Então, vamos igualar o determinante a zero. Então, o determinante será igual a coordenada x e y, depois a coordenada do primeiro ponto, do primeiro centro de circunferência, menos 2 e 1, e a segunda coordenada de centro de circunferência, meio e meio. Terceira coluna, toda igual a 1, igualamos a zero. Utilizando a regra de Sarros, repetimos a primeira e segunda coluna do lado de fora do determinante e fazemos a multiplicação. Então, a primeira multiplicação terá valor positivo, x vezes 1 é igual a x. A seguir, y vezes 1 vezes meio, teremos y dividido por 2. A seguir, mais a multiplicação agora, 1 vezes menos 2 multiplicado por meio, menos 1. Então, será menos 1 o resultado, mais menos 1. Agora, as diagonais secundárias, os valores serão negativos. Então, menos 1 vezes meio, temos como resultado meio positivo, com o sinal negativo da diagonal secundária, menos meio. Menos x vezes 1 vezes meio, será x dividido por 2. Depois, menos a multiplicação de y vezes menos 2 vezes 1 menos 2y. É igual a zero. Então, vamos acertar os sinais. X mais y dividido por 2
Positivo com negativo, negativo, menos 1, menos meio, menos x dividido por 2, negativo com negativo, positivo, mais 2y. Observe que temos denominadores igual a 2, vamos eliminar os denominadores multiplicando toda a equação por 2. Então será 2 vezes x, 2x, aqui eliminamos o denominador 2, então vai restar somente y, menos 1 vezes 2, menos 2, eliminando o denominador novamente, vai restar menos 1, eliminando o denominador novamente, menos x, e 2y vezes 2, 4y, mais 4y é igual a 0. Agrupando os termos semelhantes, 2x com menos x, x, y com mais 4y, 5y, e menos 2 com menos 1, menos 3, é igual a 0. Então a resposta do exercício, x mais 5y menos 3 igual a 0. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.